Luna Clara e Apolo 11. Doravante. Realmente, Doravante foi um sujeito muito sortudo. Isso foi há muito tempo. Tinha sorte na vida, nas provas, nas cartas, nas pedras, nos dados, nos búzios, nos dias, nas tardes, nas noites, nos sonhos. Até no azar ele tinha sorte. Se algo dava errado, no final ia dar certo. Quer ver? Sempre dava. Quando era pequeno ainda, encontrava tantos vagalumes nos passeios que até perdia a conta. Depois que cresceu e virou um rapaz, chegou então a uma conclusão importante. Se era tão sortudo assim, ia encontrar o maior amor do mundo. Estava na cara. Nem precisava procurar. Tinha certeza absoluta de que o amor ia aparecer, assim, na sua frente. Eu só espero que seja logo. Doravante tinha pressa. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Foi numa noite enluarada de um 23 de janeiro que ele viu um cartaz pregado numa árvore durante um dos seus passeios. Convocação geral. Madrugada e Apolo 10 convidam para a festa do nascimento de Apolo 11. Data: hoje. Hora: daqui a pouco. Local: Desatino do Sul. Traje: bonito. Observação: como a festa não tem hora para acabar, é bom trazer escova de dentes. Oba, adoro festa! Ele vestiu seu traje mais bonito, colocou a escova de dentes no bolso, caçou 3 vagalumes para dar de presente ao recém-nascido, montou em equinócio e galoparam para Desatino do Sul imediatamente. Naquela mesma noite, quem diria, encontrou a aventura. E ele se tratava de um sujeito tão sortudo que cruzou com ela justo debaixo da lua, exatamente à meia-noite, nem um minuto mais cedo, nem um minuto mais tarde, hora e local em que todo mundo se apaixona. Isso já ficou mais do que provado. Casaram no dia seguinte. Olha que sorte absurda! Passaram a noite de lua de mel debaixo de uma árvore, escondidos da festa, com a lua lá em cima, ele e ela apaixonados e sozinhos. Olha aí a sorte de novo! Parecia até mais que uma lua de mel. Será que são sempre tão cheios de beijos os começos das histórias? Doravante não teve um pingo de medo quando seu erudito, na manhã seguinte, ordenou que ele fosse na frente para a próxima cidade. Sabe aquele discurso enorme sobre os perigos do amor, da estrada e da vida? Tudo desculpa para mandar que ele seguisse sozinho para Desatino do Norte. Tudo para colocar à prova o seu amor por aventura. Tudo bem. Qual o problema? Doravante adorava desafios, e aquela era uma ótima oportunidade para dar uma prova de amor para a aventura, de presente de casamento. Tirou ela para dançar e, no intervalo entre os beijos, explanou suas ideias. Iriam na frente, ele, Equinócio e a sorte, preparando o caminho. Quando se encontrassem novamente, na próxima cidade, todo mundo ia saber o tamanho do seu amor gigante. Queria mostrar para seu erudito quem era Doravante. Na hora da despedida, a aventura até chorou um pouquinho. Depois se conformou. Tinha confiança no destino. Os dois deram um beijo de uns 3 minutos mais ou menos. E quando Doravante saiu, montado em Equinócio, não teve nem um pouquinho de medo. A gente se encontra em Desatino do Norte, não se preocupe, prometeu, antes de virar a curva. Aventura, 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 ia cantando no caminho. Foi bem no meio do mundo que aconteceu o acontecido. Na única casa que havia no Vale da Perdição, perto da ponte, morava a tal dona estranha, lá com seus cães ferozes, seus mistérios
e ainda mais 2 empregados. Não era nada fácil para os coitados dar conta de todo o serviço. A velha só exigia exigências dificílimas. Naquele dia, por exemplo, imprevisto e por acaso, estavam em cima da figueira colhendo figas para a patroa. Era meio impossível, raciocinavam. Figueiras dão figas? Dão? Não, dão figos. Então, estavam com um problema enorme. É que a patroa ficava ainda mais exigente quando jogava, e naquela tarde ela estava mais exigente ainda, além de muito mal-humorada, pois tinha perdido algumas partidas. Já tinha exigido café, biscoitos, 4 pés de 4 coelhos distintos, um trevo de 4 folhas, uma rosa amarela, uma pomba e agora mais essa, uma figa. Ninguém jamais entrou na casa da dona estranha. Nunca se soube com quem ela tanto jogava. Será que era casada, solteira, viúva? Havia quem arriscasse que ela jogava com fantasmas. Havia quem pensasse que ela encarcerava um prisioneiro lá dentro. Havia quem desconfiasse de que ela criava zebras no sótão. Havia quem jurasse que ela era alguém interessante. Havia quem se orgulhasse de já ter ouvido sua voz de velha, de longe. Seria bonita, feia, gorda, magra? Teria no nariz uma verruga? Imprevisto e por acaso, não podiam esclarecer essas dúvidas. Não conheciam a dona estranha pessoalmente. Ela só saía de casa à noite, quando eles já estavam dormindo. Eles eram terminantemente proibidos de entrar na casa e só se comunicavam com a patroa através de uma janela fechada. O que ela pedia, colocavam no parapeito. Quando eles se afastavam, ela apanhava suas encomendas. No começo, os 2 ficavam curiosos e se escondiam atrás da figueira para espiar a velha. Mas parece até que ela sabia. Só abria a janela quando não tinha ninguém olhando. Na hora em que, imprevisto e por acaso, avistaram Doravante vindo pela estrada, tiveram a esperança de que ele pudesse ajudá-los. O senhor teria uma figa, por acaso? Infelizmente não tenho. Foi quando se ouviu um grito vindo de dentro da casa, e o grito era tão grande e tão forte que chegou a provocar um relâmpago de ofuscar os olhos, seguido de um trovão estrondoso. "Ganhei essa!" gritou a velha. E lá de fora deu para ouvir sua gargalhada de velha gargalhando. E os 2 empregados deram graças aos céus 200 vezes. Se ela tinha ganho, ora, agora ia ficar mais calma, menos rabugenta. Que sorte! Foi aí que começou o azar de Doravante. Que coincidência! Primeiro foi o vento. Um vento que faria voar as saias de todas as moças, com certeza, se tivessem moças ali por perto. Aquele devia ser o mais brincalhão dos 32 ventos que existem. Tanto é que, só para atormentar, apagou a fogueira que imprevisto e por acaso mantinham acesa por causa do frio. Para completar, derrubou os 2 de cima da figueira com um sopro mais forte. Então começou a chuva. Um pingo grosso, outro, mais 3, mais 5, mais 20, mais 330, mais 940, até que não dava mais para contar. Imprevisto e por acaso, logo correram para dentro do curral, fugindo do temporal, e nem convidaram Doravante para entrar 1 minutinho. Misturada com o barulho da chuva, se ouvia perfeitamente, vindo de dentro da casa, a voz de velha da velha gritando: "Que sorte! Que sorte! Que sorte! Que sorte!" Que estranho! Doravante ainda pensou 1 minuto e 10 segundos se devia esperar a chuva passar ou não, mas decidiu continuar a viagem. 1 hora aquela chuva ia parar. Tudo para 1 hora na vida. Continuaram a andar, então, Doravante e Equinócio. O problema é que a chuva foi com eles. Assim que pisaram na ponte, sentiram que ela era meio bamba.
bem bamba, aliás. Nem assim Doravante vacilou. Com a sorte que ele tinha, não existia chuva que derrubasse ponte, confiou, porque não sabia ainda que havia perdido a sorte. Equinócio só não empacou porque foi mandado. O que é isso, Equinócio? Tá ficando medroso? Estava. Medrosíssimo. É óbvio. O vento noroeste soprava dali, o sudeste respondia daqui, os pingos pareciam feitos de chumbo, e a ponte balançava feito uma rede, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá. Doravante se agarrou com toda a força nas cordas da ponte, mas os troncos de madeira giravam, tremiam, se disjuntavam. A ponte oscilava de um lado para o outro como um pêndulo furioso, explicando melhor, como uma colher de pau batendo um bolo, explicando melhor ainda, como uma ponte frágil, feita de cordas e troncos balançando de um lado para o outro debaixo de uma tempestade. Doravante e Equinócio chegaram do outro lado, sãos e salvos, apesar do susto. Mas a ponte, que tinha ficado para trás, desmoronou inteirinha. Tinha a chuva caindo no chão, os troncos da ponte caindo na água do rio, o assobio do vento, e o barulho era tão grande que Doravante nem percebeu que a tempestade havia derrubado a ponte atrás dele, atrapalhando demais a sua vida. Seguiu em direção ao desatino do norte. Olha, que falta de sorte! Bastava ter olhado para trás e tudo teria sido diferente. Teria voltado para buscar a sua aventura a nado, se tivesse visto que ela tinha ficado ilhada do outro lado. Mas ele só olhava para frente. Que azar de Doravante! Seguiu viagem um pouquinho preocupado com a insistência daquela chuva em cima dele. Estranhou a quantidade de vezes que tropeçou, escorregou e soluçou. Essas coisas que não aconteciam antes. Mais anormal ainda foi o fato de ter encontrado um gato preto, 3 cascavéis enormes, um enxame de abelhas nervosas e nenhum vagalume. Afinal, que azar era aquele? Mas só quando chegou em Desatino do Norte, ensopado, cansado e faminto, Doravante finalmente se tocou que tinha perdido a sorte no caminho. Na falta de guarda-chuva, era necessário arranjar um lugar para se abrigar naquela noite. Aproveitou uns entulhos que encontrou na beira da estrada e construiu uma imitação de cabana. Equinócio ajudava trazendo coisas como paus, pedras ou flores como os dentes. Quando o trabalho ficou pronto, ambos estavam exaustos. Até que ficou mais ou menos. Cavalo não liga muito para arquitetura. O que ele queria mesmo era comida. Quando achou um monte de capim santo atrás da cabana, pensou: obrigada, minha Nossa Senhora da comida gostosa para quem tem muita fome. Apesar de esfomeado, Doravante não conseguiu comer, nem sorrir, nem viver. No dia seguinte, quando a aventura chegasse, tudo ia melhorar de novo. Beijos e beijos e beijos e beijos. Ele sonhou com ela a noite inteira. Mas o dia seguinte chegou e nada de aventura. E aquela chuva, e o vento, a neblina. Será que eles passaram e eu não vi? Claro que não. Devem ter se atrasado um pouco. No outro dia, Doravante já estava louco de ansiedade, cansado de olhar aquela estrada vazia, e resolveu sair procurando aventura pela cidade. Morria de medo de que ela tivesse chegado entre 15 para as 4 e 5:15 da manhã, exatamente na 1h30 em que ele dormia. É claro que isso não era possível, pois ele dormia 45 minutos com um olho enquanto o outro ficava ligado. Bateu de porta em porta. Será que a aventura está por aqui? Não está, não, senhor. Era sempre a resposta. Ninguém o convidava para entrar um pouco. Quem havia de querer uma chuva dentro de casa? A única pessoa que lhe deu atenção foi um inventor meio maluco que vendia suas invenções numa carroça velha e feia, que servia de loja, casa e estúdio. Se não inventasse tantas inutilidades, talvez ele ganhasse dinheiro. Mas quem ia querer um espremedor de pedras,
uma bicicleta para se andar de costas, um livro sem nenhuma letra, uma música sem nenhuma nota e outras bobagens do tipo? No dia em que eles se conheceram, o inventor estava contentíssimo porque tinha arranjado um novo parceiro nos negócios, alguém de uma cultura geral impressionante. Um excelente assessor de invenções, ele se vangloriou. Que bacana, quem é esse? É alguém muito tímido que prefere se manter incógnito, mas eu vou me apresentar. Tirou do bolso um cartão de linho com letras douradas e entregou para Doravante. Leuconíquio Lucrécio de Luxor, inventor e importante. Muito prazer, meu nome é Doravante. Leuconíquio então se pôs a contar a sua vida num palavreado cheio de proparoxítonas e aumentativos. Era descendente da baronesa de Luxor, uma mulher magnífica, milionária e célebre que, no passado, foi a única proprietária da região de Desatino, na Córcega, na Bélgica, dos córregos, dos pássaros, das pérolas e de tudo que era lindíssimo. Relatou que nasceu num castelo monumental, morou em muitas mansões, comeu fazões, usou fraque e cartola, esbanjou moedas de ouro, até que seu pai perdeu tudo na guerra. Que guerra? O mundo dos negócios é uma guerra, Doravante. Leuconíquio respondeu com seu jeito de tataraneto de baronesa e concluiu. Não chega a ser bizarro um sujeito como eu estar hoje aqui vendendo quinquilharias numa carroça? Muito bizarro, Doravante respondeu, sem nem saber o que era bizarro. E Leuconíquio continuou a contar os seus feitos. Só não contou que, até ir vender quinquilharias em sua carroça, viveu de vender rifa, bilhete de loteria, terreno que não existia, horóscopo inventado na hora, conselho que não prestava, promessa, corrente, aviso falso e informação errada. Em vez disso, deu pormenores de sua árvore genealógica e suas tão nobres origens. Doravante detestava frases difíceis, por isso pediu. Que tal uma conversa mais besta? Vamos deixar para amanhã? Agora eu tenho uma reunião de negócios com meu novo parceiro. O tempo foi passando, mas a chuva não passava e a aventura não chegava. Que azar é esse? Doravante dormia cada vez menos tempo de cada lado, com medo dela chegar enquanto ele estava dormindo. Vivia cansado e ansioso, ora bocejava, ora fantasiava esquisitices. É que, quando alguém gosta tanto de alguém, corre sempre o risco de ficar imaginando coisas. Se Cavalo falasse, Equinócio teria uma lista de coisas para dizer para Doravante. Que ele se acalmasse, que as coisas se atrasam às vezes. Acontece, é natural. Que a aventura nunca ia faltar àquele encontro. Que Doravante já estava ficando neurótico. Neurótico ou não, foram se passando os meses, e nada. Desde a chegada dos três, as ruas ficaram desertas e alagadas. Logo que ficaram conhecidos em Desatino do Norte como a chuva chata, o esperador azarado e o seu cavalo bobão. É que quando Equinócio via o dono sofrer, se emocionava bastante. Doravante diariamente cumpria sua rotina. Dormia um pouquinho de cada lado, de manhã olhava a estrada vazia e ia procurar aventura na cidade. Foram meses de aflição, sempre esperando, com aquela chuva toda em cima. Muitas vezes ele pensou em voltar a Desatino do Sul para ver o que tinha acontecido, mas desistia por duas razões, uma clara e uma escura. A razão clara era que haviam marcado em Desatino do Norte e ele não queria mais nenhum desencontro. A escura era que aquela nuvem preta em cima dele que atrapalhava tudo, e a chuva, e o vento, e a neblina. Se eu for até ela e ela se esconder da chuva sem saber que é de mim que está se escondendo, pensava. E os meses iam passando, e nada de aventura. Diariamente, ao entardecer,
Ele usava os ouvidos de Leuconíquio para despejar seu sofrimento. Explicava como ela era linda e a demora exata dos seus olhos e o efeito especial do seu sorriso. Fazia comentários sobre o sogro, as cunhadas, o papagaio, detalhe por detalhe, o encontro, o namoro, o casamento. Leuconíquio já sabia aquela história até de trás para frente.